Respondendo uma pergunta que vi muitos de vocês se questionando, né, nas últimas semanas. Guilherme, será que o Goiás esqueceu o assunto do SAF para essa temporada de 2024? E a resposta é que não, tá? O Goiás segue ativo buscando sim um investidor. Qual é a diferença desta temporada em relação ao ano passado? Com o Goiás muito mais profissional, mas ainda com limitações financeiras. É natural. A quitação de dívidas, um Goiás hoje que é muito mais atraente, vamos colocar assim, aos olhos de investidores não só nacionais, quanto também internacionais. Quais são os responsáveis, né, por buscar cada um desses investimentos? E quem, como eu penso, vamos colocar assim, da capacidade máxima, até que ponto o Goiás, com esse modelo associativo, olhando pelo lado positivo, com bons gerentes à sua frente, até qual estágio aqui no futebol brasileiro e sul-americano o Goiás pode bater, tá? Quero dar minha opinião a respeito desse assunto e conversar com vocês. Só antes de começarmos, peço para você deixar seu like, se inscrever em nosso canal, ativar as notificações, conferir o canal de cortes com trechos mais curtos, direto ao assunto, aqui embaixo na descrição, e faça o seu cadastro lá na Pix Brasil, já para apostar nesse jogaço entre Goiás e Cuiabá no próximo meio de semana, com vitória do Goiás fora de casa, pagando 3,61 a cada real apostado, um empate também a 3,25. Na Pix Brasil você faz o seu depósito a partir de R$1, dobrando até mesmo, até 100% de bônus, sem burocracia, via Pix, lá na Pix Brasil também. Criciúma e Bahia, um empate pagando 3,27. Vitória do Palmeiras contra o Botafogo de Ribeirão Preto, 1,47 a cada real apostado. Vitória do São Paulo também contra o Águia, 1,15. Essas e todas as outras odds no primeiro comentário. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre o assunto SAF no Goiás, que não está, digamos, escanteado para essa temporada de 2024 e sim passando por um processo, tá? Em relação ao ano passado, até vinha comentando isso com vocês, por conta desta mudança, né? Ainda sendo um clube em um modelo associativo, ou seja, com conselheiros, com diretores e não com como uma empresa, né, no caso de uma SAF, uma sociedade anônima no futebol. Não chega a ser isso que o Goiás se transformou para esse ano, mas é um clube mais profissional e é o passo anterior a se transformar em uma SAF. Por que eu digo isso? Nesse momento, com a votação, a mudança do estatuto do clube, que aconteceu em novembro do ano passado, o Goiás pode formalmente, legalmente falando, conversar com investidores para a venda do clube, algo que, por exemplo, no antigo estatuto não poderia acontecer. É óbvio que houve contatos, enfim, faz parte, mas não de forma tão próxima, tão formal, como pode acontecer no decorrer dessa temporada. Até o momento, tá? Não existe nenhum tipo de parceria firmada, algo já a caminho, um shake árabe ou algo nesse sentido. Porém, o Goiás segue atento. Tá? Eu vi alguns de vocês me perguntando, Guilherme, mas a SAF acabou agora, chegou o Lucas Andrino, o que o Luciano Paciello pensa a respeito desse assunto? Todos são favoráveis a esse modelo e, como eu falei, hoje o Goiás é um clube muito mais atrativo aos olhos do investidor do que em relação ao último ano. Tanto dessa mudança de estatuto, né? Ou seja, o Goiás hoje, ele, pelo menos na parte de futebol, ele é tratado de maneira profissional, tendo o CEO, no caso seria o presidente da empresa, né, sendo o Luciano Paciello, tendo também profissionais do futebol inseridos ali, né, como por exemplo o Lucas Andrino. Ainda falta mais um, tá? O Goiás iria buscar um outro diretor basicamente para fazer esse meio de campo aí, vamos colocar assim. Contratou, por exemplo, o Roberto Trinas para o lançamento do sócio torcedor, ou seja, um profissional de fora, para fazer essa análise, assim também como o Goiás contratou, né, uma assessoria, vamos colocar assim, um grupo de pessoas para estudar qual seria os melhores CEOs possíveis, né? Acabou chegando no nome do Luciano Paciello. Então é sim um clube mais organizado, mais profissional, e quem nesse momento dá as caras, procura um investidor para o Goiás, tanto o próprio CEO do clube, tá, o Luciano Paciello, quanto também os conselheiros, tá, os conselheiros tanto os das antigas, quanto também os três principais da alta cúpula do Goiás, que teve, por exemplo, recentemente o Edminho Pinheiro afastado. Então, são essas as pessoas, tá, nesse momento, os principais responsáveis, os caras que pensam também em um Goiás do futuro para se transformar em uma SAF. Eu sei que não é um modelo ideal, porque assim, o poder do Luciano Paciello hoje no Goiás, em termos, vamos colocar, de tomada de decisão, são grandes. Mas em termos de venda do clube, ainda não. Então quem define isso, querendo ou não,
são os conselheiros. Acho que isso pode gerar um conflito de ideias entre o que o conselho pensa e o que a torcida do Goiás pensa, até porque o torcedor do Goiás ele não tem voz no sentido de votar, de ir lá, de debater ideias, isso é impossível dentro de um clube como o Goiás. Então, em um momento futuro, pode ser que esbarre em alguma coisa, mas nesse momento o Goiás é um clube totalmente favorável à chegada de um investidor, até porque se não fosse assim, não teria se transformado nesse modelo atual, mais profissional, tendo um CEO, enfim, afastando cargos familiares, né, algo ultrapassado há 40 anos, mas que até o ano passado o Goiás ainda tinha. Então, basicamente é isso. Tá? O Goiás está atento. Não há um investidor nesse momento batendo na porta do Goiás, mas existem sim conversas. O Paulo Rogério Pinheiro é um outro cara que pode, por exemplo, procurar um investidor nesse sentido. Nesse momento, o que ele trabalha mais é com a possibilidade dos naming rights. Já trouxe um vídeo nos últimos dias falando a respeito desse assunto, o que uma coisa acaba sendo diferente da outra, mas dentro dessas conversas podem acabar surgindo algo também, tá? Como por exemplo um patrocínio master ou um investidor também de um mesmo país, já que o Goiás, por exemplo, conversou e tem aí conversas, né, com empresas tanto do Brasil quanto também nos Estados Unidos para os naming rights, tá, do clube empresa, essa venda para um grupo, um investidor ou até mesmo uma única pessoa, tanto aqui do Brasil quanto de fora, acaba sendo uma outra discussão, mas que o Paulo Rogério Pinheiro também pode acabar sendo, digamos, um porta-voz, tá? Então o Goiás ele pensa SAF, ele tem sim esse modelo como o natural, tá? Depois que o Goiás acabou deixando de adotar, mudando o seu estatuto, né, para agora sim, podendo conversar com o investidor e também tirando aquela coisa de um presidente, conselheiros influenciando o tempo todo na tomada de decisão, é um Goiás que já parte para esse caminho da SAF e é algo natural. Só não sei se vai sair nessa temporada ou do ano que vem, tá? Qual seria o melhor momento para vender uma SAF? Quero discutir com vocês também sobre esse assunto agora. Na temporada passada, o Paulo Rogério Pinheiro disse que em um levantamento feito pelo Goiás Esporte Clube chegou em um valor que poderia ser investido no clube, no caso, chegando um investidor de fora, né, de até 2 bilhões de reais por 10 anos, ou seja, seria uma venda da SAF do clube por 2 bilhões, tirando a parte de estrutura, de estádio, de centro de treinamento, isso não entra dentro dessa conta, isso permanece com a associação e isso eu acho muito importante, que as SAFs no Brasil tenham pelo menos separado uma coisa da outra, e 2 bilhões seria a compra e o investimento, ou seja, investido 100% no futebol por 10 anos de duração. Segundo Paulo Rogério Pinheiro, que era presidente do Goiás naquela época, era basicamente isso o que o Goiás conseguiu fazer de levantamento. Há outros números, tá? Mas que até não resolvi trazer aqui no vídeo, porque não faz sentido, tá? Tem alguns sites também dos Estados Unidos que fazem um levantamento que o Goiás valeria 400, 300, já vi 380, 100 milhões de reais, mas assim, considerando a estrutura do clube, então como que você vai avaliar uma área como a Serrinha, como o CT do Parque Anhanguera, o CT Coimbra Bueno, não tem como você avaliar essas áreas, e primeiro, porque é uma estimativa muito baixa, tá? Se você pegar essas áreas aí, mais um clube do tamanho do Goiás, que joga quase sempre a Série A por 300 milhões, foi o levantamento mais alto que eu vi, não faz sentido nenhum. E segundo, né, não pode vender a estrutura do clube na SAF, então não faz muito sentido eu trazer aqui para vocês, beleza? E qual seria o momento ideal? Não sei se o Goiás vai conseguir captar esses 2 bilhões, mas uma coisa é certa, as SAFs que fecharem aqui no futebol brasileiro, dos clubes não endividados daqui para frente, elas tendem a ser maiores, pelo menos, não sei se melhores, não sei se mais vantajosas, mas em números totais, brutos, serão maiores do que as primeiras fechadas do futebol brasileiro, porque era um começo, tá? O valor que o Cruzeiro acabou sendo vendido a primeira vez para o Ronaldo, Botafogo, Vasco, e era um clube de extrema urgência, ou vira SAF ou acaba fechando as portas, o que hoje, obviamente, não é o caso do Goiás. Seria melhor vender agora, Guilherme, ou numa Série A? Olha, aí uma discussão de fato inteligente para a gente fazer. Eu acho que esse modelo do Goiás, isso considerando que tudo vai funcionar, tá? O Luciano sendo um CEO bom, um cara competente na sua área, o Lucas Andrino tendo aí também, sei lá, até o Márcio Zanardi pode fazer parte desse planejamento do Goiás de 2, 3 próximos anos. Eu acho que o Goiás ele consegue sim, com esse modelo de gestão, com essa capacidade de investimento, chegar em um nível máximo, hoje como está, por exemplo, o Cuiabá. Tá um clube 4, 5 anos da elite do futebol brasileiro, sente o máximo, não vejo o Goiás do jeito que está hoje, para caminhar e se transformar em um Atlético Paranaense em 10, 15 anos, não consigo enxergar isso, mas superar essa barreira nesse modelo
associativo, eu tenho absoluta certeza que nem o Goiás, nem o Vila Nova, nem o Atlético, eles conseguem superar essa barra. Não tem jeito, por conta da falta do investimento. A distribuição do dinheiro aqui no futebol brasileiro, ela é muito diferente, tá? Muito cruel, inclusive, para os clubes regionais, vamos colocar assim. Além disso, a capacidade de você buscar melhores jogadores, pensar um clube daqui 10, 15 anos, o modelo que você quer contratar. A gente vai contratar jogadores mais velhos e mesclar eles com os da base? Ou a gente vai no futebol sul-americano e contratar jogadores de 25, 28 anos e implementar isso com outros atletas mais, sei lá, mais jovens do futebol brasileiro? É difícil, você precisa ter uma linha de raciocínio mais clara, como tem hoje, por exemplo, o Atlético Paranaense. E no Goiás eu não consigo, tá? Ainda sendo bem sincero, vislumbrar um caminho assim, nossa, de voltar aquele Goiás de 2005, de 2008, de 2009, não, tá? Eu não vejo isso, porque o futebol de hoje é diferente, tá? Não acho que sejam profissionais incapazes, mas desse modelo associativo, acho que ele tem uma barreira. E para superar ela, precisa sim ter uma SAF. Eu pensaria sim nessa possibilidade desse ano, porque é uma coisa, a marca do Goiás está mais desvalorizada, jogar na Série B, obviamente, mas convenhamos, o Goiás, se ele não subir esse ano, ele vai subir no ano que vem. Se ele não subir no próximo ano, ele vai subir no próximo. Então é uma coisa natural, independente de SAF ou não, o Goiás voltar para a Série A. Hoje é um clube que não tem dívida, está totalmente estruturado e não há porquê de não vender o Goiás nesse momento. Estão buscando um bom investidor com valores justos, investidores honestos também, de onde está vindo esse dinheiro, o que esse cara pensa a respeito do futebol brasileiro, o que quer fazer como projeto. Acho que seria um momento sim bom, tá, para vender a SAF. Por quê? O momento é ruim, o Goiás está na Série B do Brasileirão, mas ainda é visto como um clube de Série A. Tem uma receita grande, tem grana em caixa, então não é um clube endividado. Então, para mim, eu não esperaria o Goiás só para o ano que vem, vamos colocar assim, subindo para a Série A, começar a pensar na possibilidade de SAF. Não, se pintar uma coisa boa agora, já vende agora. Se não subir, aí você pode colocar aquelas cláusulas. Olha, estando na Série A é um investimento X, estando na Série B é outro valor, como por exemplo acabou fechando o Bahia com o Grupo City lá em 2022. Só passar aqui para vocês rapidinho, ver se eu acho aqui, tá, calma aí. Os valores das SAFs, né, aqui no futebol brasileiro. É difícil mensurar um valor só, mas vamos lá, né? O Cruzeiro inicialmente vendido por 400 milhões, mais algumas dívidas para o Ronaldo. O Vasco e o Botafogo na faixa de 700 milhões, 800 milhões. O Bahia, 1 bilhão de reais, mais uma parte da estrutura. O Coritiba nessa faixa aí também de 700 milhões. O Cuiabá não teve os seus valores revelados, tá bom? Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa sobre esse assunto. Mas foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever em nosso canal, ativar as notificações, conferir o canal de cortes e o link da Pix Brasil no comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos em uma próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!